E aí, Boris, quero te ouvir sobre isso também. É o caso de CPIs para investigar de uma CPI para investigar esses institutos de pesquisas. Essas pesquisas, até que ponto elas influenciam a decisão do eleitor? Uma investigação sobre esses institutos agora pode influenciar também essa reta final de campanha? No frigir dos ovos, o que os políticos que hostilizam as pesquisas querem é distanciar as pesquisas do dia da eleição. Então, não teria influência nenhuma a divulgação das pesquisas. É isso que eles querem e, assim, a grande parte deles não seria prejudicada pelas pesquisas, porque as pesquisas influem mesmo. Eu, como eleitor, você, Stephanie, como eleitora, pode querer votar no primeiro colocado. Você pode querer fazer voto útil. Enfim, você vai votar informada. O eleitor vai ter a informação total do panorama para votar. Então, se estabelecem esse tipo de punição, que é uma CPI, não vai dar em nada a CPI, mas vai ser um começo de um projeto, né? Vai desembocar num projeto que tenta, de alguma maneira, afastar as pesquisas da data eleitoral, neutralizar as pesquisas. Eu queria contar uma rápida historinha que é o seguinte. Em 1983, eu era editor-chefe da Folha de São Paulo. Nós tínhamos feito experiência, as pesquisas políticas andavam engatinhando. Tinha o Ibope, o falecido Ibope, e aí nós fizemos uma experiência na estação rodoviária, que era ligada à Folha, a estação rodoviária na frente da Sorocabana, na Praça Júlio Prestes. Aí dois candidatos disputavam o Senado, Carvalho Pinto, que era ex-governador, senador, candidato à reeleição, e um obscuro político de Campinas chamado Orestes Quércia. E era por volume, né? Se ouvia centenas de pessoas e nós vimos que o Carvalho Pinto descia e o Quércia subia e previmos a vitória do Quércia, que foi surpreendente naquela época e tal. E daí nasceu a ideia, olha, vamos aperfeiçoar isso. O então publisher do jornal, Otávio Frias de Oliveira, o pai, resolveu que a gente faria um instituto. Teríamos mais produtos. Eu advogava isso para o jornal de domingo. Faltava substância e você poderia pesquisar um assunto e você teria uma manchete. E aí criamos o Datafolha. O Datafolha tinha um perigo para a gente, que era o fato de ele ter que trabalhar muito direitinho para não manchar a credibilidade do jornal. Aí que está o X da questão. O perigo de você, no caso da Folha, ter erros do Datafolha, criar suspeitas, contamina a credibilidade do jornal. E o jornal vive no fundo da credibilidade. O sistema, o processo de um jornal acaba 10 anos antes de terminar, como diria o Chacrinha, acaba quando termina. Ele começa e é lento, o leitor vai perdendo a credibilidade, experimenta outro jornal. Então você precisa ser verdadeiro, você precisa dar todas as notícias, não importa muito a posição, para muita gente importa, mas para a venda do jornal, a posição política que o jornal evidentemente possa adotar não interessa, interessa que ele seja correto, verdadeiro, decente e tudo isso. Então, a gente cuidava muito, a gente tinha fiscais do Datafolha e fiscais dos fiscais. O Datafolha teve uma crise agora,
principal diretor saiu, ficou uma substituta, uma senhora capaz, mas o Datafolha, nesse momento, vive exatamente em cima das eleições, o Datafolha mudou a sua diretoria e vive toda uma aparente crise interna. Então, eu quero mostrar que existem razões técnicas para se imaginar que os institutos podem falhar. Uma base de censo, não tem censo no Brasil há mais de 10 anos, então o censo está sendo feito agora. O Brasil mudou muito, existem essas mudanças muito rápidas nos dias que antecedem as eleições. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Fazer uma CPI agora, em função desses erros, é uma bobagem. Se elas devem ser punidas, essas empresas, elas devem ser punidas pelo lado da credibilidade e não por uma CPI que é tirar dinheiro fora e que não vai dar em nada mesmo. É isso.